Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo. Estamos dando continuidade aí ao nosso curso sobre as escrituras medievais do Yoga, Hatha Yoga Pradipika e o Geranda Samhita. Adentrando ao texto especificamente Hatha Yoga Pradipika, a gente pode entender o seguinte, que pelo seu pioneirismo, né, porque é o primeiro texto que vai tratar de Hatha Yoga, né, é o tratado medieval mais importante no meu conhecimento, no tocante especificamente na descrição daquela fisiologia energética, sutil, espiritual, o nome você quer dar para isso, né? Da prática do yoga. Escrito por Svatmarama, personagem mítico, né? Este que recebe os ensinamentos diretamente de Shiva, né? Esse texto se transforma em fonte de inspiração de doutrinas Hatha Yogas posteriores. Então, qualquer curso de formação do yoga que tenha no mundo, você vai ter uma aula, pelo menos, sobre Yoga Sutra, e você vai, pelo menos, saber que existe o Hatha Yoga Pradipika, porque as posturas nascem dele. A primeira descrição de postura mesmo vai sair de lá, de pranayama, de mudras, de kriyas, né? Então, o Hatha Yoga Pradipika significa, literalmente, para a gente adentrar o curso, né? Assim, ao texto, né? Uma luz sobre o Hatha Yoga. Né? E suas influências, além das já descritas, da budista, tântrica, né? Sobrevêm da alquimia e da magia também. Esses textos aí da alquimia e magia, você vai encontrar referência tanto em Eliade quanto em Malícia Souto, especificamente nos sutras do capítulo 4, 26, 27 e 96. E da magia, você vai encontrar nos capítulos 4, 113 Sutra e 114. E no Eliade, comentando bastante sobre isso também. Então eu vou fazer um curso depois sobre magia, talvez já esteja aqui quando você estiver vendo, para você entender o que nós estamos falando de magia. Você imagina uma senhora num caldeirão com chapéu pontudo. Isso é uma forma, mas é muito maior a teoria sobre a geral da magia, né, com Marcial Malta. A gente vai ter sobre isso. Então, o Hatha Yoga Pradipika, além então de religiões, espiritualidades como budista, jainista, tântrica, também tem muito da alquimia e da magia e também do misticismo aí dos sufis, né, que é a parte muçulmana. O Hatha Yoga Pradipika então está dividido em 4 capítulos, né, ou tratados, se você preferir. E mais uma apresentação da relação da medicina Ayurveda com Hatha Yoga, né? Ou tratado sobre asanas, né? Vai haver então um capítulo sobre pranayama, o tratado sobre pranayama, e o tratado sobre mudras, e finaliza então com o caminho para samadhi. Então o Hatha Yoga Pradipika é dividido em uma apresentação do Ayurveda, e aí os seus tratados ou capítulos, né? Asana, Pranayama, Mudras e Samadhi. Com a Alicia Souto você vai encontrar também uma descrição dos tratamentos medicinais do Hatha Yoga, que é bem legal, né? Essa tradução que ela faz nos comentários, né? Então nós vamos comentar sucintamente seus sutras, visto a fisiologia dita sutil, ou religiosa, ou espiritual, ou energética, se você preferir, em cada um de seus capítulos, né? Então vamos pensar no capítulo 1 dos asanas. Ele começa assim, né? No Sutra 2 desse capítulo aqui. Após ter rendido tributo ao Senhor e ao Guru, o yogin Svatmarama, então está falando de Shiva, né? O Guru é Shiva, ensina o Hatha Yoga unicamente para a obtenção do Raja Yoga, o Yoga real. Mas aqui também a gente pode traduzir o Raja Yoga como Kaivalya, né? Como a liberação final de Sansara. Então quando você... e a grande maioria das traduções e comentários estão assim, sobretudo comentários, né? Que o Hatha prepara para o Raja. O Raja Yoga é o yoga lá de Patanjali, um Brahmane. E nós já antecipamos que o Hatha Yoga tece críticas a essa estratificação de castas. Então você pensar que o Hatha prepara para o Raja, você coloca o corpo então em segundo plano. Então os asanas, os kriyas, os pranayamas levam ao samadhi
alguns traduzem isso por um pensamento colonialista, de que essas posturas descritas no Hatha Yoga Pradipika e no Gheranda são só uma preparação para o Raja Yoga, que significa yoga real, ou da realeza. Eu prefiro pensar, ou me possibilito, ou me autorizo a pensar, que não é o Raja Yoga tipo Hatha prepara para a Raja, mas que o Hatha está no mesmo patamar do Raja. E aí a gente começa a ter um outro rolê sobre isso. Desde o início, então, da sua doutrina, o Hatha Yoga Pradipika deixa bem claro que a busca do yoga não está em adquirir os poderes extraordinários, os tais dos sídhios que Patanjali critica tanto também no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas desenvolver-se para Kaivalya, pois esses poderes são somente indicativos da evolução do praticante. Então aqui, ao contrário de Patanjali, aconselho estar viajando demais, depois desse curso, vai adentrar no curso de Yoga Sutra, você está assinando, você pode ir lá ver. Enquanto que para Patanjali, os poderes extraordinários, os siddhis, feitiçaria, são um empecilho, o Hatha Yoga Pradipika diz, eles são indicativos do caminho para Kaivalya, para o último grau de Samadhi. O rolê é diferente. Então, enquanto o Patanjali faz uma crítica disso, os Hatha Yogis vão dizer, é indicativo para boa saúde e boa saúde espiritual. Vê o que ele diz no Sutra 3. Para aqueles que vagueiam na escuridão das crenças conflitantes e filosofias, incapazes de alcançar as alturas do Raja Yoga, leia-se Raja Yoga, não o Yoga de Patanjali, mas o autoconhecimento, a consciência cósmica, o afastar-se de avidya, da ignorância, e aproximar-se da alteridade. O misericordioso Yogi Svatmarama acendeu a tocha da sabedoria do Hatha. Aqui Svatmarama então está aos pés da própria divindade criadora do yoga, Shiva, e oferece o Hatha, o corpo, a força do corpo, para aqueles confusos, né, entre aspas, no caminho do yoga, a Kaivalya. Não ao Raja. Independente do seu sofrimento, né, o neófito do yoga, ou seja, o sadhaka, né, o praticante, o que está ali simpatizando, querendo chegar ao capítulo final do yoga, por intermédio da conexão entre o corpo e a sua mente, ou consciência, prakrti, corpo, matéria, e purusha, o tal do eu, enfim, self, sei lá. Da sua fé em Deus, Ishvara. Ishvara não é um Deus fora criador. Deus aqui é o todo, é a perspectiva não dual. Tá confuso? Curso de filosofia. Descobrirá então esse Hatha Yogi o sentido e uma compreensão melhor para a sua vida. E o Sutra 16 do capítulo 1, estamos no capítulo 1, né? O yoga é realizado com muito êxito quando se cumprem estes 6 requisitos: entusiasmo, determinação, coragem, compreensão correta, fé no guru, e aqui é Shiva, não é o guru, né, um modelo de alguém ideal, ou de vida ideal, mas aquele que guia, e pode ter vários, e abandono do contato público, ou seja, se afastar da gregaridade, ter momentos de solidão e solitude. Então vamos ver de novo o Sutra 16, depois eu comento. O yoga é realizado com muito êxito, ou seja, se alcança Kaivalya, se cumprem 6 requisitos: ter entusiasmo, tesão, potência, determinação, ascese, não se desviar do caminho, coragem e não medo, lembra? Um dos kleshas é medo, compreensão correta, ou seja, sair da ignorância de avidya, é mais um klesha, fé no guru, fé nas escrituras, fé nesse texto, fé em quem já se realizou no Hatha Yoga, mas não seguir a vida dele como modelo, o caminho que ele fez, mas entender que é possível, né? Essa é a ideia. E o abandono do contato público, da gregaridade, de viver em sociedade exclusivamente nos outros. É preciso se recolher em momentos do seu dia, da sua vida, da sua semana, aí é o rolê que você vai ter que dar. Mas é necessário momentos de reclusão e solitude. A partir desse aforismo, então, a gente pode pensar o seguinte: ele indica os requisitos básicos para se candidatar a yogi, ou Hatha Yogi. O autor descreve, então, a arquitetura até de uma morada
morada, de uma casa mesmo, né? Delineando os primeiros asanas e com todos os detalhes e requintes anatômicos e fisiológicos disponíveis à época, né? Ou importantes para o Hatha Yoga também. Mas para a desilusão dos praticantes mais afoitos do dia a dia, né, na prática de postura, são descritos apenas 15 asanas, em que apenas 4 são os mais importantes, tá? No Sutra 19 a 54. Todas as posturas são minuciosamente descritas e geralmente estão relacionadas, né, à cura, né, ou prevenção de enfermidades e doenças. E doença aqui não só de cunho orgânico, mas sobretudo espiritual, energético, sutil. A gente vai ficar sempre repetindo isso. Olha o Sutra 27 do capítulo 1. A prática de Matsyendrasana, torção, que estimula o foco gástrico, o tal do dosha pitta, é um punhal para a destruição de importantes enfermidades que concede aos que praticam o despertar de Kundalini, aquela energia, né? E estabilidade de Chandra, do Nadi da Lua, né, cara? Patimottanasana, aquela que você vai à frente lá buscar o teu pé, mais que outros asanas, dirige a passagem de Pavana, de Prana, ao longo das costas, ou seja, daquele Nadi que está dentro da coluna vertebral, Sushumna. Aumenta o fogo gástrico, o dosha pitta, reduz o abdômen e dá saúde ao aspirante, ao devoto, ao Hatha Yogi, né? Faz com que o alento, o prana, né? A respiração, vamos dizer assim, através de Sushumna, o nadi central. Mayurasana, postura do pavão, baratinho assim, ó. Depois a gente coloca as fotinhos aí para você. Cura diversas doenças do baço e dropsia e remove todas as enfermidades causadas pelo excesso de vata, pitta e kapha. Então o desequilíbrio desses doshas, olha como é importante a medicina Ayurveda aqui. Ela também ajuda a digerir completamente a comida, que faz bem a superalimentação e até veneno. Então olha, essa Mayurasana, essa postura, desequilibra, equilibra os equilíbrios de dosha, né? E também ajuda a digerir completamente a comida, que não faz bem. Além de, se você comeu demais, também ela ajuda. E até veneno, se por acaso você possa ter ingerido, essa postura elimina. Dos Sutras 154 a 63, Vatmarama, no Hatha Yoga Pradipika, descreve os cuidados com a dieta do yogi. Dentre as suas permissividades estão se alimentar, entre outras coisas, comidas doces, nutritivas, trigo, arroz, cevada, leite, manteiga, e aqui é ghee, né? Açúcar, mel, gengibre e água da chuva, contanto que antes seja oferecido primeiro a Shiva ou a divindade particular do devoto. É pluralista, né, cara? É politeísta aqui. Os yogis devem evitar, no entanto, entre outros, alimentos amargos, azedos, picantes, muito salgados, que produzem calor, aumenta o pitta, algumas verduras verdes, ácidos, óleos de mostarda, gergelim, álcool, peixes, carnes coalhadas e comidas requentadas. Não há aqui referência a você não comer carne, né? Há uma dietética yógica. E ela é totalmente, entre os Sutras 58 e 63, muito bem esmiuçada. Então, um primeiro adentro aqui ao capítulo 1 do Hatha Yoga Pradipika, e nos encontramos nas próximas aulas agora. Eu dou essa paradinha estratégica aqui para que você possa, depois dessa pequena introdução, ir lá, sim, é o Lino, você ir lá nos sutras, que eu vou deixar como material de apoio, e vou também ter um áudio descrevendo, né, falando, sem comentar esses sutras. Então eu dou essa parada estratégica para que você possa ter acesso à leitura ou à audição, ou os dois, dos sutras do capítulo 1, para depois a gente voltar então e trocar uma ideia melhor sobre isso. Eu não vou então me preocupar aqui em te ensinar asana, pelo amor de Deus, não é isso. Há outros cursos para isso, não aqui. Mas nós vamos conversar aqui sobre a ideia que está por trás da construção e da importância e da necessidade dos asanas, sacou? Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço.